Olá pessoal, Ronaldo aqui novamente, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu quero abordar, dando continuidade aí ao conteúdo de geometria analítica, dois assuntos bem rápidos a respeito do nosso plano cartesiano, certo? Então, construí aqui o nosso plano, já vimos como constrói e algumas características específicas dele, certo? Então, nós temos aqui o nosso ponto chamado de origem, nosso eixo Y das ordenadas, nosso eixo X das abscissas, certo? Bom, o assunto que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do ponto. Quando um ponto ele vai pertencer às abscissas e quando um ponto ele vai pertencer às ordenadas. Existem alguns exercícios bem específicos que nós podemos desenvolver que essas duas informações serão extremamente úteis, né? Nós vamos resolver um exercício que vai auxiliar nesse quesito. Então, são duas observações. Primeiro, o que um ponto precisa para pertencer, por exemplo, ao eixo das ordenadas? Certo? Então, nós sabemos que um ponto ele possui aí duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y, certo? Então, o que um ponto ele precisa ter em suas coordenadas para que ele pertença, então, somente ao eixo das ordenadas? Então, ele não vai estar aqui nos meus quadrantes, certo? Ele vai estar sobre o meu eixo das ordenadas. Então, o que ele precisa ter? Vamos pensar aqui num exemplo. Por exemplo, se o meu ponto tiver a coordenada 1 e 2. Então, eu vou ter aqui o meu x vale 1 e o meu y vale 2, certo? Obviamente, ele não está sobre nem o eixo das ordenadas, nem o eixo das abscissas. Agora, se o meu ponto for 0 e 2, onde ficaria esse ponto? Então, eu tenho 0 para x e 2 para y. Então, o meu ponto ele está sobre a minha reta das ordenadas. Agora, um outro ponto qualquer. Um ponto, por exemplo, 0 e 4. 0 para x e 2, 3, 4 para y. Certo? Então, ele está sobre a minha reta. Então, o que esses dois pontos eles têm em comum? O meu x ele é zero. Ou seja, se o valor da minha abscissa for nulo, ou seja, for zero, o meu ponto y, ou seja, a minha ordenada, o meu ponto vai estar sobre a reta das ordenadas, certo? Então aqui não importa qual seja o valor. Se a minha abscissa for nula, então o ponto ele pertence à reta das ordenadas. E o inverso também se aplica. O inverso também se aplica. Então se eu tenho agora um ponto aqui, um ponto S como 1 e 0, por exemplo, onde eu tenho o valor para minha abscissa, mas a minha ordenada é nula, onde esse ponto ele vai estar? Ele está bem aqui, 1 e 0. Ah, se o meu ponto fosse 2 e 0, mesma ideia. Então, neste caso aqui, se a minha ordenada ela é nula, então quer dizer que o meu ponto ele vai estar sobre a minha abscissa. Certo? Então, tenham isso em mente. Vamos resolver um exercício onde essa situação aqui ela é aplicável. Beleza? Vamos lá. O exercício ele diz assim: determine os valores reais de R para os quais o ponto S pertence ao eixo das abscissas. Bom, aqui nós temos um ponto, certo? Então aqui nós temos duas coordenadas. Coordenada x, certo? Então aqui nós temos um ponto S, onde a coordenada x vale 3 e a minha coordenada y vale r ao quadrado menos 16. Certo? Beleza. Bom, o exercício ele quer saber qual o valor de r, para quê? Para que esse ponto ele pertença ao eixo das abscissas, ou seja, ele fique sobre o eixo das abscissas, que é o nosso eixo x. Então nós acabamos de ver o quê? Qual é a condição para que esse ponto ele pertença somente ao eixo das abscissas? Nós acabamos de ver. Para pertencer somente ao eixo das abscissas, quer dizer que a minha ordenada ela precisa ser zero, ou seja, o meu y ele precisa ser zero. Ou seja, o meu r ao quadrado menos 16, ele precisa ser zero, para que então ele pertença ao meu eixo das abscissas. Então vamos lá? R ao quadrado é igual
a 16, para cá positivo. Então eu tenho que o meu R é igual a raiz quadrada de 16. Logo, o meu R é o quê? Mais ou menos 4. Prontinho. Então nesse exercício ele queria saber qual o valor de R para que este ponto todo pertença ao eixo das abscissas. Bom, nós sabemos que para que pertença ao eixo das abscissas, a nossa ordenada precisa ser zero, ou seja, o nosso y ele precisa ser zero. Vamos testar se está correto? Então, tenho que o meu ponto S tem a coordenada 3 para x, e para y, vamos considerar então que o meu r é igual a 4, primeiro, positivo. Então, o meu r é 4 ao quadrado menos 16. Tudo isso aqui é a minha coordenada y. Então, o meu ponto S é 3, 4 ao quadrado é 16 menos 16. Então, a minha coordenada S é 3 e 0. Ou seja, eu tenho um valor para minha ordenada, para minha abscissa, e a minha ordenada é nula. Isso a gente pode verificar no nosso gráfico. Então, origem, 1, 2, 3, 2, 3. Que coordenada é essa? É 3 em x, então 3 em x, e y é 0. Então, ele está sobre o ponto. Bom, a gente pode testar agora também, para quê? Testei para R valendo 4, posso testar para o R valendo menos 4. Então, R igual a menos 4. Eu vou ter o quê? Que a minha coordenada S é igual a 3 em x e menos 4 ao quadrado menos 16 em y. Então, S vai ser 3, menos 4 ao quadrado, 16 positivo, menos 16. E aqui nós já vimos que é igual a 0. Pronto. Também deu a mesma coordenada aqui. Ou seja, quando a minha ordenada for nula, o meu ponto ele estará sobre o eixo das abscissas. E o inverso também se aplica. Quando a minha abscissa for nula, o meu ponto estará sobre o eixo das ordenadas. Certo? Beleza. O próximo assunto que eu quero tratar com vocês é sobre a bissetriz dos quadrantes. Certo? Na aula sobre plano cartesiano, nós vimos sobre os quadrantes. Certo? Então aqui nós temos as nossas ordenadas e a abscissa. Nós vimos sobre os quadrantes, que dentro do plano cartesiano, os pontos que não estão sobre os eixos, então eles pertencem a algum quadrante. E os quadrantes são contados no sentido anti-horário. Então aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Certo? Beleza? Então aqui nós temos a nossa origem. Bom, nós sabemos que entre a reta, ou entre o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, temos um ângulo de quê? De 90 graus, porque elas são perpendiculares entre si, certo? Existe uma reta que ela passa entre o quadrante 1 e o quadrante 3, entre o primeiro, né, e o terceiro quadrante, cortando então cada um desses quadrantes em dois. Ou seja, se aqui nós temos 90 graus, aqui nós teremos 45 graus, e aqui nós teremos também 45 graus. Essa reta é chamada de bissetriz. Bissetriz, justamente porque ela tem essa característica. Então ela divide o ângulo em dois. E aqui é o mesmo, 45 graus. E aqui também. Certo? Neste caso, se tratando do plano e falando dos quadrantes, então essa bissetriz, ela é chamada também bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Então, B13, por quê? Ela é bissetriz dos quadrantes 1 e 3. O 1 e o 3 são números ímpares, então ela também é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Então ela é uma bissetriz que corta os quadrantes 1 e 3 ao meio. Qual que é a característica dela? Se eu pegar um ponto, por exemplo, aqui, em cima da bissetriz, ponto P. Então eu projeto ele para cá.
e eu projeto ele para cá. Qual que é a característica dessa bissetriz? Este ponto aqui, vamos supor que essa medida aqui vale 2, certo? Então essa medida vale 2. Aqui nós temos um quadrado, um desenho de um quadrado. Então, se aqui vale 2, aqui também valerá 2, certo? Então, essa altura aqui é 2. Opa, se aqui vale 2, aqui vale 2, nós temos então que a coordenada P aqui é 2 e 2, certo? Se eu pegasse outro ponto aqui, supondo que seja 3, aqui também seria 3. Ou seja, uma característica interessante dessa bissetriz dos quadrantes ímpares é o quê? Que para qualquer coordenada ou para qualquer ponto, as minhas coordenadas elas serão iguais. Então, o meu x e o meu y são iguais. X é igual a y para qualquer ponto sobre a minha bissetriz. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no ponto 4 e 4. Sim, o ponto 4 e 4 ele vai pertencer à minha bissetriz dos quadrantes ímpares. O ponto menos 2 e menos 2 também irá pertencer à minha bissetriz dos quadrantes ímpares. E nesse caso, por serem negativos, estarão aqui no meu quadrante 3. Então, essa é uma característica extremamente importante sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Lembre-se sempre disso. Então, a bissetriz dos quadrantes 1 e 3, ou bissetriz dos quadrantes ímpares, ela tem essa característica, que qualquer ponto, né, x e y, o meu x e o meu y, será o mesmo, certo? Existe também uma outra bissetriz que corta aqui o meu ponto, que corta o meu quadrante 2 e o meu quadrante 4, também igual à minha bissetriz dos quadrantes ímpares. Neste caso, essa minha bissetriz, ela é chamada de bissetriz, minha B24, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Então, bissetriz do quadrante 2 e do quadrante 4. Qual que é a característica dessa bissetriz? Aqui, se eu pegar qualquer ponto sobre essa minha bissetriz, supondo que aqui também fosse 2 de distância, aqui vale quanto? Menos 2, né? Estou para o lado esquerdo da minha origem sobre o meu eixo das abscisas. Então, aqui vale menos 2 e aqui vale 2, certo? Então, aqui eu teria um ponto Q, uma coordenada menos 2 para x e 2 para y. Ó, se eu pegasse outro ponto aqui, por exemplo, que fosse o 3, vamos supor que fosse o 3, e aqui nós teríamos o menos 3. Então, um Q', vou chamar de Q', teria coordenada o quê? Menos 3 para x e 3 para y. Ou seja, uma característica importante sobre essa bissetriz dos quadrantes pares é que os meus pontos x e y eles serão simétricos, ou seja, o meu x ele é simétrico a y, ou vice-versa, né? O meu x ele sempre será simétrico ao meu eixo y. Como vocês podem ver aqui, quando o meu x vale menos 2, o meu y vale 2. Se o meu x vale menos 3, o meu y vale 3, certo? Então essas são algumas das características sobre a bissetriz dos quadrantes, extremamente importantes na resolução de alguns exercícios. Então nós temos a B13, que é a minha bissetriz dos quadrantes ímpares, quadrante 1 e 3, e eu tenho a minha B24, que é a bissetriz dos quadrantes pares, bissetriz do quadrante 2 e 4. E essas são as características dessas duas bissetrizes. Vamos resolver também um exemplo para facilitar o entendimento e aplicação deste conteúdo. O exercício ele diz o seguinte: determine K para que o ponto P igual a K menos 2 e 4 pertença à bissetriz. Letra A,
do primeiro e terceiro quadrante, ou seja, bissetriz dos quadrantes ímpares, e letra B, do segundo e do quarto quadrante, ou seja, bissetriz dos quadrantes pares, certo? Então ele quer o seguinte, letra A, ele quer que você determine o valor que o K precisa ter para que esse ponto aqui pertença ao primeiro ou ao terceiro quadrante, certo? Então vamos lá. Nós sabemos o quê? Qual a característica marcante da minha bissetriz dos quadrantes ímpares? O meu x ele é igual ao meu y, ou seja, a minha coordenada x ela é igual à minha coordenada y. Neste caso aqui, quanto vale a minha coordenada x? A minha coordenada x vale k menos 2, certo? A minha coordenada y vale 4. Então, para que este ponto pertença ao quadrante 1 ou 3, esses valores precisam ser iguais. Então, eu tenho aqui que k menos 2 precisa ser igual a 4. Então, o meu k é igual a 4, passo menos 2, 4 mais 2, então o meu k precisa ser 6. Então, se o meu k for 6, quer dizer então que esse meu ponto ele vai pertencer ou ao primeiro ou ao terceiro quadrante. Neste caso aqui, como os dois valores serão positivos, nós sabemos que ele vai pertencer então ao primeiro quadrante. Então, nós podemos até tirar a prova real aqui. Então, meu ponto vale o quê? Quanto precisa valer k? 6. Então, eu tenho 6 menos 2 para x e 4 para y. Logo, meu ponto P vale 4 e 4. Então, sim, ele pertence à minha bissetriz dos quadrantes ímpares. Neste caso, ao primeiro quadrante. Certo? A letra B. A letra B diz o seguinte, do segundo e do quarto quadrante. É a mesma ideia. Que valor K precisa ter para que este ponto pertença ao segundo ou ao quarto quadrante? Bom, nós falamos ali agora há pouco que para que um ponto pertença à minha bissetriz dos quadrantes pares, qual que é a característica? O meu x ele é simétrico ao meu y, ou seja, a minha coordenada x ela é simétrica à minha coordenada y, ou vice-versa. Neste caso, vamos aqui, o meu x é k, então k menos 2 é igual simétrico a menos 4. O meu y vale 4. Porém, para que esse ponto pertença ao quadrante 2 ou 4, ou o meu x ele vai ficar negativo, ou o meu y fica negativo. Então, nesse caso, eu mantive o valor de x e deixei o valor de y negativo, certo? Então, vamos lá. K, então, é igual a menos 4 mais 2. Então, o meu K ele precisa valer menos 2, certo? Vamos testar? Então, eu tenho aqui que o meu ponto P ele tem que ser K, nesse caso, menos 2 para x e 4 para y. Então, o meu P ele vale o quê? Menos 4 e 4. Pronto. Então, aqui eu tenho o meu x menos x e o meu y. Então, um é simétrico ao outro, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Então, nós falamos aí a respeito de pertencer ou não ao eixo das abscissas ou das ordenadas, quais as condições, e falamos também aí sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares e dos quadrantes pares. Beleza? Obrigado por assistir até aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.